Bom dia, a graça e a paz a todos. Um domingo lindo, né? Esse sol lindo aí. Acho que vai ser difícil hoje. Texto forte, de muito aprendizado. E eu acho até que meu líder, brinquei com ele, nós falamos isso, acho até que ele só disse: é para você. Longe da gente querer trazer algo pessoal para cá, jamais, mas que você se concentre, porque é muito rico o texto, é de muita valia. Nós vamos ancorar o nosso sermão de hoje lá em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos trabalhar do versículo 38 ao 42. E eu espero que o Espírito Santo de Deus opere de forma grandiosa no seu coração. A gente traz sempre questionamentos sobre aquilo que Deus fala conosco. Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a falta de tempo. A gente não tem tempo para nada. A gente se ocupa. Se o dia tivesse mais de 24 horas, talvez a gente se ocuparia o dobro ainda. E nós pegamos essa ocupação e deixamos a adoração. Então eu começo perguntando para você: ocupação ou adoração? Qual a sua escolha? E eu quero trazer como título, como referência de ponto de ancoragem, eu quero intitular o que nós vamos falar hoje sobre esse tema, sobre esse título: ocupação ou adoração? Qual é a sua escolha? Antes da gente adentrar ao texto, uma das cenas mais dramáticas do Novo Testamento ocorreu numa cidade conhecida como Cesareia de Filipe. E foi verdadeiramente um quadro dramático. Ali, em meio àquelas enormes colunas de mármore e ídolos de ouro, um nazareno, pobre, sem casa, sem nome, pergunta ao grupo de seguidores, aqueles homens que o seguiam. Ele levanta uma pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? A dimensão da pergunta é desconcertante. Eu imagino que a resposta de Pedro não tenha rompido sem alguma hesitação. Eu imagino pés se arrastando naquele lugar. Eu imagino um silêncio perturbador. Absurdo esse homem ser filho de Deus. Como pode? Sem trombetas, sem túnica de púrpura, sem exército. No entanto, havia aquele brilho de determinação no olhar daquele homem. E aquela certeza, né? Aquela certeza penetrante na mensagem que ele trazia. A resposta de Pedro cortou o silêncio daquele lugar. Ele encheu os pulmões, segurou a emoção e bradou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Cristo que eu convido você essa manhã a ouvir, a cultuar e adorar.
Estamos juntos? Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Está escrito. Eu queria pedir para você que se colocasse de pé, para a gente ler e ouvir a Santa Palavra. Se você puder. Caminhando Jesus e os discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, ô Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, nós te bendizemos, exaltamos o teu santo nome. E aqui neste lugar, reunidos em teu nome, nós começamos com o coração cheios, Pai, ansiosos pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos direcione, fale conosco, administre nossas mentes, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso coração. E que nós possamos absorver tudo aquilo, Senhor, que é a melhor parte. E como diz a tua palavra, isto jamais nos será tirado. Oramos, bendizemos, te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Difícil é você pegar um texto e ver onde está sendo colocado a lição que esse texto traz, onde nós estamos colocando o nosso foco. Eu imaginei que eu chegaria à minha velhice, eu estaria envelhecendo, um pouco mais saudável, um pouco mais desacelerado. Mas impressionante como a correria do mundo lá fora nos impulsiona, depois de velhos, a trabalhar mais ainda. E eu tenho reclamado muito disso, mas não tem jeito. Mas enfim, eu comecei a estudar esse texto, comecei a perceber, espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando você foca demais naquilo que não é a melhor parte, quando você tem o objetivo, aquilo que não traz você para a comunhão, para estar diante do Senhor, e que você troca isso por ganhar dinheiro lá fora, tanta coisa lá fora que não condiz com isso que Ele está nos dizendo. É como se Ele estivesse dizendo para mim assim: Wander. A gente começa a ver que nós começamos a trocar a base forte do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, o relacionamento saudável com os nossos filhos, a comunhão como igreja. Nós estamos trocando ocupação por adoração. Primeiro, a ocupação, se der, a adoração. E é impressionante como Jesus nos ensina, e sempre há, e não precisa isso ser dito, mas é bom lembrar, como há equilíbrio quando você é obediente aos seus ensinamentos. Jesus está a caminho de Jerusalém e desce, havia acabado de descer ali do Monte da Transfiguração, e está nítido no semblante do Senhor
a sua decisão de ir para a cruz. Ali ele ia abrir as portas do nosso cativeiro, da nossa prisão. Ali ele estaria quebrando as correntes da nossa escravidão. Ele, Jesus, pela cruz, estaria ali e promoveu ali o nosso êxodo. Dá para imaginar aquela jornada. Ela era urgente, ela era dolorosa. Crescia a oposição a Jesus naquele lugar. Ele seria entregue nas mãos dos pecadores. As autoridades daquele lugar, aquelas autoridades judaicas ali, já maquinavam sua prisão, a traição para levar à morte. Estava tudo sendo preparado. O golpe era infalível. Mas apesar de tudo, Jesus caminhava para a cruz com resolução inabalável. E foi por mim e foi por você. E é nesse contexto que ele chega a Betânia. No Evangelho de João, o autor narra que ali havia uma família que Jesus amava e era acolhedora. Uma família que Jesus amava também. Uma família acolhedora. Jesus não viajava só. Ele levava consigo os seus discípulos. Os discípulos estavam com ele. Então, é fácil deduzir que a recepção da casa de Marta deve ter sido para todos e não só para Jesus. Ela acolheu a todos. Não foi só a Jesus. E quando você recebe muita gente, dá muito trabalho. Tem gente que coloca até uma vassourinha atrás da porta. Enfim, voltemos ao Evangelho. Oh, meu Deus. É só para me manter na linha. Enfim, você imagina o trabalho de colocar a refeição. Imagina aqueles 12, aquele devia comer horrores. Não é não? Aqueles caras, devia ter um apetite. Você imagina servir a todos. O trabalho é enorme. Marta se desdobra ao serviço a Jesus. Maria se concentra em ouvir Jesus. Vai eu apanhar de novo. Ouvir Jesus. E isso, ouvir a Jesus, provoca um desconforto em Marta. Ela não esconde sua agitação, né? Ela não esconde a cobrança, ela cobra de Jesus uma postura. Quer que Jesus reprove a irmã. Maria, ela precisa ser advertida. Mas Maria, por sua atitude contemplativa, Senhor, por que o Senhor não diz para ela me ajudar? Marta quer a reprovação de Jesus sobre Maria. Por aquela atitude contemplativa, quer que Jesus tome as suas dores, para que Maria a ajude. Mas Jesus, Jesus, sabe o que ele faz? Ele elogia Maria, e ele reprova Marta, deixando claro que só uma coisa é necessária, só uma. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A passagem a qual nós estamos embasados só é encontrada em Lucas. Ela nos enseja algumas lições, e eu quero que a gente siga junto nessas lições. No versículo 38 e 39, caminhando Jesus e os seus discípulos,
chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Maria se assenta aos pés de Jesus. Olha isso. Ela se assenta aos pés de Jesus para aprender. Então veja, tanto Marta quanto Maria eram amadas de Jesus. Jesus as amava. Ambas procuravam servi-lo. Ambas queriam oferecer, fazer o melhor para ele. Ambas acreditavam ser ele o Messias, o Filho de Deus. Ambas procuravam agradar o seu coração, mas Maria, ela recebe um destaque especial. Maria, ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E é interessante que, se você notar, no versículo 39, é a primeira vez que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. E quando eu falo aparecer, é a citação do seu nome. Aqui. Então, a primeira vez é aqui nesse versículo 39. Ela está como? Aos pés do Senhor. Não há lugar mais seguro do que esse. Então, a primeira vez é nesse texto, ela está ali aprendendo, sentada aos seus pés. A segunda está lá em João, capítulo 11, e ela aparece ali para chorar aos pés do Senhor. A segunda vez que ela aparece é para chorar aos pés de Cristo. E a terceira vez em João também, no capítulo seguinte, capítulo 12, ela aparece para agradecer. Então veja bem, eu apareço para aprender, para chorar e para agradecer. Dá para pegar o processo? Agora, se pergunte, eu estou nesse processo? 2 atitudes de Maria me chamam muita atenção nesse texto em tela. A primeira, no versículo 39, ela está aos pés do Senhor. Não há lugar mais seguro do que esse, gente. Não interessa, não importa. Problema, aflição, não interessa. Há um lugar seguro. Há um lugar mais apropriado do que esse? Não. É aos pés do Senhor. Então, sempre que Jesus se mostra pronto para falar conosco, nós precisamos estar prontos para ouvi-lo. De repente, você adentra uma igreja, como aqui, como a igreja de Cristo aqui. Esse pastor aí não é legal não, devia ser o pastor Morita, devia ser o pastor Clóvis, devia ser... A gente faz isso. A gente não vem para ouvir aquele que é o dono da palavra. A gente já começa errado olhando para a pessoa. E aí eu quero entender qual é a minha posição. Será que eu estou realmente aos pés de Cristo? Eu estou mais preocupado com o piso que não foi terminado ou com a adoração que eu saí de casa para entregar ao meu Deus? Nós invertemos valores. Observe isso. Jesus, que sempre se mostra pronto para falar conosco, você deve estar sempre pronto para ouvir a Ele. Mas ouça a Ele. Olhe para o alto. 2 atitudes de Maria que chamam muita atenção. E essa é a primeira, é como ela se coloca, como ela se põe diante de Deus. E eu imagino uma mulher com o coração sedento, com a mente aberta, e o Espírito enchendo aquele templo. Observe que Maria tem plena atenção voltada para Jesus. Ela não desvia o foco para o celular que deu um sinal de mensagem.
Ela não está pensando o que vai ser meio-dia ou se eu vou no cinema à tarde. A atenção, o foco é total. Isto é necessário. Isso tem que ser a nossa necessidade. Primeiro, o que vem do alto. As demais coisas, vocês sabem o que diz a palavra. Então Maria tem plena atenção voltada para Jesus. Ela está com a mente aberta, com o coração sedento, ela está ali. E eu quero te dizer uma coisa, e se você puder, você anote. O que fazemos com Cristo, não esqueça disso, meu irmão. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que as atividades demasiadamente alvoroçadas que nós estamos embrenhados nela. A segunda coisa que me chama a atenção, ainda no versículo 39, Maria está ali aos pés do Senhor, com uma profunda humildade. Quem se assenta aos pés de Jesus demonstra humildade. Ali não tem máscara. Quem verdadeiramente se prostra aos pés do Senhor, não tem... Você está olhando no espelho, meu irmão. Não dá para esconder. Entre você e Ele, não tem palavras ocultas. Ele sabe o que você pensa, o que você sente. Não adianta ficar calado. Diante dele, você está escancaradamente nu. Então, o que me chama muito a atenção, a humildade, a prontidão, a resignação, a disposição em obedecer. Maria se deleita em Jesus mais do que no serviço a Ele. Ela se dedica mais a Jesus do que poderia fazer por Ele. Ela buscava as primeiras coisas. Primeiro, as melhores coisas. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Você ouviu? Bota isso aí no teu coração. Bota isso na tua mente. O que você faz para Jesus é mais importante. Não, não é assim. O que você faz com Jesus é mais importante do que aquilo que você faz para Jesus. Marta, porém, está ocupada com muito serviço. Então, ela se aproxima dele lá, né? Senhor, muita ocupação, Jesus. O Senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha aqui, com tanta louça para lavar, com tanta gente para servir? O Senhor não liga para isso, Jesus? Fala para ela me ajudar. Quem tem irmãos em casa aqui que faz tarefas domésticas? Legal. Você já ouviu assim, mãe, fala para fulana me ajudar, essa preguiçosa. Já falaram isso? Dá para entender mais ou menos, né? Irmão, é um negócio complicado. Diz para ela, Senhor. Olha esse versículo 40. Marta, ela tem um temperamento irrequieto. Ela tem uma personalidade muito agitada. E observe que todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela está fazendo alguma coisa. Toda vez que ela é citada, ela está servindo mesa, ela está em ação, ela está discutindo. A mulher não para. Aos nossos olhos humanos, que mulher trabalhadora. Mas aos olhos do Senhor, é algo aqui que também me chama muita atenção. Agitação. Marta está agitada demais. Ela já chegou querendo ir embora, porque ela tem muita coisa para fazer em casa. Eu não posso
dar muito do meu tempo aqui, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje, e o domingo é muito curto. Mas a palavra do meu Senhor diz assim: hoje é o dia que você vai me adorar. E o que é que nós fazemos? Tem futebol às 16 horas. Ouça. Essa mulher que não para, que não se aquieta, que tem o espírito irrequieto, sua mente aflita, suas mãos estão rendidas a um trabalho apressado, ela precisa dar conta. Sabe o que eu penso, meus irmãos? Me vem à mente que servir a Cristo está se tornando um substituto da intimidade com Cristo. Fazer para Ele está sendo mais importante do que adorar a Ele. E aí está errado. Colocar o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo não funciona. Ela substituiu Cristo pelo serviço a Cristo. E aonde estava a melhor parte? Então ouça. E escreva isso, anote para você não esquecer. Sempre que você perceber que o trabalho para Cristo está te privando da intimidade com Ele, lembre-se que você está fora da prioridade dEle. Você entendeu isso? Todas as vezes, sempre que o trabalho para Cristo te tirar, te privar de estar em intimidade com Ele, você está fora da prioridade dEle. A parte mais importante da vida cristã é aquilo que Deus vê e não o que o meu irmão vê. O papo aqui é entre você e Deus. Aqui eu percebo que Marta, no caso, ela queria oferecer o melhor para Jesus, mas ela acabou perdendo o foco da prioridade, né? Os muitos serviços privam eu e você de um tempo precioso com Jesus. A gente tem coisa demais para fazer e nós nos privamos de tempos preciosos com Ele. Perdemos tempo preciosíssimos na presença dEle. E mais, essa agitação de tanta coisa que nós temos que fazer, tanta responsabilidade, tanta necessidade, toda essa agitação de tanto serviço nos deixa irritados, nos deixa desassossegados. A gente começa a levantar encrencas onde não tem nada. A gente briga. Nós queremos dar o melhor e perdemos o principal. O mais importante é a minha família. E sem Jesus ela vai existir? O mais importante é o meu trabalho. Você não vive dizendo que tudo que você tem provém dele? Porque ele é o segundo plano na sua vida. Nós perdemos muito quando nós tiramos os olhos do alvo, do principal, que é estar aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. Uma última coisa que ainda me chama muita atenção nesse versículo 40 é quanto Marta está equivocada. Marta está equivocada demais.
Ela censura Jesus por repreender Maria e censura Maria por não ajudar. Ela pensa que Maria está errada e que Jesus está sendo complacente com aquilo, né? Com a irmã. Ela espera de Jesus uma atitude firme. Ei, Maria, larga isso aí, vai ajudar a tua irmã. Ela espera uma atitude firme de Jesus, incisiva ali. Ela quer induzir ao Senhor a colocar-se ao seu favor e contra a sua irmã. Porém, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela esperava que Jesus culpasse Maria por não fazer o que ela fazia, mas Jesus a culpou por não fazer o que Maria fazia. Ouça, sabe qual é a diferença entre Marta e Maria? Não é apenas de nome. Sabe qual é a diferença? Marta desejava dar muito ao Senhor. Isso é legal, né? Todos nós temos que ter esse... Desejava dar muito, muito ao Senhor. Mas Maria almejava obter muito dele. Isso é mais forte. Isso é necessário. Essa é a necessidade. Em Marta se destaca a produtividade. E em Maria, receptividade, acolhimento. Dá para a gente vislumbrar essa cena das duas. E talvez ao olhar para as duas, aquele olhar, um devia estar brilhando intensamente e o outro... No versículo 41, o Senhor responde: Marta, Marta, oh Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E como a gente percebe essa inquietação no nosso dia a dia. Aqui mesmo na igreja, eu, Clóvis, a gente ficou inquieto em saber como é que vai estar para o culto, meu Deus do céu. Você sabe o que Jesus colocou no meu coração, meu irmão? Que seja em cima de um saco de cimento, sentados, eu estarei lá. Meu Deus, e o louvor, esse guitarrista que só anda atrasado, nós vamos orar por isso, viu, meu irmão? Mas a gente tem saúde, pulmão, e eu creio nisso. Uma geração de adoradores genuínos que não precisa de muita parafernália para adorar. Nós sabemos louvar, sabemos ou não fazemos? É isso. Onde está o nosso foco? É isso que nós precisamos perceber. O versículo 41, Jesus diz: Marta, ô Marta, você está preocupada demais, você está inquieta demais, tem muitas coisas. Longe de Jesus dar apoio a Marta, às suas palavras, muito menos aprovar as suas ações. Jesus a censura e a repreende. Marta sentia ansiedade interior e agitação exterior. E deste texto, que você vê aí em tela, você pode extrair verdades que não é só para chamar a sua atenção. É para você pensar, mudar. A primeira verdade, a gente percebe que ao censurar Marta, observa que Jesus, ele a chama pelo nome. Não, ele diz Marta, e 2 vezes. Marta, Marta. Ele chama ela pelo nome, por 2 vezes. Isso é enfático. Jesus está falando com você. Wander, ei Wander. Jesus confronta Marta. Por quê? Porque ele amava Marta. E quando ele me chama de forma forte,
Porque nós sabemos quando Ele nos chama para regulagem, é porque Ele me ama. Jesus confronta Marta porque a ama. Ele nos disciplina, Ele nos corrige porque nos ama. Apocalipse 3,19. Ele nos ama. Uma segunda verdade é que Jesus censura Marta pela intensidade e extensão da sua ansiedade. Esse versículo 41 traduz isso a nós. Ele censura pela intensidade da ansiedade daquela mulher. E de repente Ele pode estar falando isso com você agora. Você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Marta andava inquieta, ela se preocupava com inúmeras coisas, muitas coisas. Sua mente era um campo disputado por muitos cuidados. Eu imagino que ela poderia ser até uma mulher que se atropelava. Seu coração era um mar agitado, tipo açoitado por vendaval. Não dá para segurar. Ela corria de um lado para o outro. Imagino que não havia sossego naquele coração, nem alívio nas suas obras. Porque quando se faz as coisas apressadamente, correndo, e é isso e é aquilo, não há alívio nas obras. Parece que a coisa não rende. Um terceiro ponto, no versículo 41 e 42. A censura a Marta vem pelas escolhas erradas. E todas as vezes que nós escolhemos de forma errada, nos é chamada a atenção. A censura de Marta, a Maria, tinha um objetivo. E eu acredito que era de desencorajar a piedade e a devoção da sua irmã. Mas as muitas preocupações de Marta se mostravam tolas, porque uma só coisa era necessária. Uma só coisa. Então, assentar-se aos pés do Senhor, assentar aos pés do Senhor é o mais importante e a única coisa que nos é necessária. O que Marta negligenciou foi o necessário. Observe isso na sua vida. Jesus está aqui, nesse texto, nesse lugar. Essa palavra chegou a nós, às nossas mãos, à nossa mente, ao nosso coração. Então Jesus está aqui contrastando as preocupações e os estardalhaços de Marta sobre tantas coisas, como uma só coisa, que realmente é necessária. Então, ouça, a vida, meu irmão, essa nossa vida, a vida tem poucas necessidades reais, pouquíssimas. A vida tem poucas necessidades reais, quando necessário. Nós podemos passar sem muitas daquelas às quais nós dedicamos tanto tempo. Às vezes o que nós estamos focados em fazer, que nós estamos dedicando tempo, talento, não nos é necessário. Não vai embasar, alicerçar ou melhorar as nossas vidas. Estamos dispensando o necessário. Enquanto Marta está preparando uma refeição para Jesus, Maria está se deleitando com outra refeição. E onde? Aos pés de Jesus.
Isso é uma paulada, né? Quantas verdades preciosas nós vimos nesse texto. Do versículo 39 ao 42, quantas verdades. Quantas coisas nós, em pouquíssimo tempo, nós tentamos levar. E eu creio, eu tenho convicção no Espírito Santo de Deus, que você ouviu e que foi ministrado no seu coração. Quantas verdades nós precisamos observar e aplicar na nossa vida. A primeira delas aí que vem no versículo 39, né, Jesus elogia Maria pela sua postura. Maria ali, ela quedava-se aos pés de Jesus. Ela se encontrava, ela quedava-se assentada ali. E para quê? Para ouvir bons ensinos. Ela literalmente estava ali bebendo da fonte. Ela nutria seu coração com o pão do céu. Ela valorizava mais a presença de Jesus do que o trabalho a Ele. E a segunda coisa que vem forte, está aqui no versículo 42, é que Jesus elogia Maria pela sua sabedoria. Ele afirma para Marta que Maria escolheu a boa parte, a única coisa necessária, que é essa de estar aos seus pés para ouvir seus ensinos, para ter comunhão com Ele. E por fim, a gente vê essa verdade se fechando e ensinando no elogio que Jesus tece a Maria, pela sua escolha. Você escolheu a melhor parte. Já se perguntou, já tentou imaginar Jesus falando isso para você? Você escolheu a melhor parte. Uma escolha duradoura. E por ter feito a melhor escolha, por ter optado por aquilo que é necessário, está aí escrito, palavra do Senhor. O que Maria escolheu jamais será retirado dela. Jamais. Isto será para sempre. Então, vamos compreender desse incidente que, a primeira coisa, vamos retirar desse incidente aqui. Basta um pouco para suprir a necessidade do corpo. Serviço, meu irmão, nunca deve tomar o lugar da adoração. Nunca. A adoração, ela nunca vai impedir você de servir Jesus. A adoração nunca impede o serviço necessário. Nunca. Eu queria só falar sobre uma palavrinha que tem mas, nesse versículo 42. Ela deve ser entendida no sentido de contudo, e não de apenas ou somente. O mas, que vai ouvir aí, que você vai ler, que você vai perceber, esse mas, não pode ser entendido como contudo, como apenas ou somente, mas contudo. O ensino essencial desse incidente é que o serviço nunca, gente, mas nunca deve substituir a adoração. E que a adoração nunca impede o serviço necessário. Não esquece disso, não. E somente à luz dessas verdades, nós podemos entender esse versículo 42. Nós temos aqui um caso de ação contra a contemplação. Maria tinha sido
ativa, mas sabia quando e onde ficar assentada. Marta recebera Jesus em sua casa, certamente em seu coração, e se ela estava ocupada em servi-lo, mas mesmo assim, ela não deixa de ser atarefada com o serviço. Ela não percebeu que ela estava perdendo a melhor parte. Ela poderia receber o melhor e oferecer o que era necessário a ele. Ocupada estava demais, ainda mais, ela estava irritada. Quando você tira o olhar do Senhor, você não tem um olhar mais piedoso, de alcance. Você tem um olhar crítico. Irritado. A gente não pode tirar os olhos. Maria está sentada sossegadamente aos pés de Jesus, ouvindo a sua divina palavra. E Marta censura o Senhor por permitir que, enquanto ela trabalhava, a irmã estava lá e não a ajudava. Mas Jesus assevera. Jesus assevera que Maria escolheu a boa parte. Que a única coisa essencial não vai ser tirada dela. Vamos ficar de pé aí? Há coisas sobre escolhas. Escolher a melhor parte. Há coisas que escolhemos fazer, mas essas coisas só duram enquanto a nossa vida aqui. Mas quando nós escolhemos, quando nós partimos em direção ao que é necessário, quando nós nos prostramos diante daquele que realmente é a única necessidade que nós podemos ter, quando essa escolha é bem feita, quando escolhemos estar aos pés de Jesus, para ouvir os seus ensinos, nós fazemos uma escolha que vai transcender, vai ultrapassar o tempo e vai deixar reflexo para uma vida toda. É para a eternidade. Eu espero imensamente que você faça uma boa escolha. Se ocupe menos e adore mais.